Livro Inteligência Espiritual, A Arte de Pensar como Deus, de Chris Vallotton. Capítulo 7. Vivendo no céu em direção à terra. Você pode estar se perguntando como superar os piratas espirituais, os hackers e enganadores que lemos no capítulo anterior, para que possa operar no verdadeiro QS, que está enraizado no reino de luz de Deus. Proponho que a sua sede espiritual, ou a posição a partir da qual você governa e pensa, determinará o seu sucesso final. Deixe-me contar sobre uma época em que vi isso acontecer na minha vida pessoal. Antes de prosseguirmos, peço que se inscreva nesse canal se você não for inscrito, deixe o seu like e um comentário para me ajudar. Vamos lá? Recentemente, algum de nós da equipe da liderança da Betel fomos convidados para uma reunião em um prestígio em think tank em Washington, para dialogar sobre alguns problemas mais difíceis da América. As sessões duraram em cerca de 1 hora cada, começando às 9 e durando até altas horas da noite. Isso foi durante todos os dias. A minha equipe tinha grande expectativa para o encontro, pois nós estávamos ansiosos para interagir com 40 das mentes mais brilhantes do nosso tempo. O dia começou com uma apresentação de PowerPoint, onde várias das tendências mais prejudiciais à saúde que estão acontecendo no nosso país. A falta de moradia, pobreza, imoralidade, racismo, desconstrução da família, foram apenas alguns dos assuntos apresentados no fórum. O primeiro apresentador foi bastante envolvente, o que nos gerou muita expectativa para as sessões seguintes. Mas, infelizmente, à medida que o dia avançava, praticamente tudo o que falávamos era sobre curas sintomáticas, perspectivas do primeiro céu e objetivos reacionários. No meio do primeiro dia, a minha equipe estava pronta para partir. Todos nós ficamos surpresos que uma reunião de crentes tão prestigiada não tivesse revelando mais insights celestiais sobre os desafios mais destrutivos aqui da Terra. Não que as soluções propostas fossem erradas ou mesmo idiotas, mas elas careciam de discernimento divino e de qualquer compreensão real da nossa autoridade no espírito. Na verdade, estas perspectivas centrais eram técnicas defensivas de sobrevivências faladas em segredo por pessoas que se viam como vítimas da cultura. Pessoalmente, fiquei oscilando entre frustrado e irritado o dia todo. Finalmente, minha equipe se reuniu e decidiu ver se poderíamos inspirar nossos novos amigos a fazerem algumas reflexões reveladoras. Começamos fazendo os apresentadores algumas perguntas intrigantes nas sessões principais. Como nosso assento no terceiro céu afeta nossas situações no primeiro céu? Como é discipular as nações? Se os céus mais elevados pertencem ao Senhor, mas Deus deu a terra aos filhos dos homens, que nível de autoridade temos para liderar bem as pessoas? Por que a oração do Pai Nosso inclui venha o teu reino, assim na terra como no céu? Por que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças demoníacas nos lugares celestiais? Será que nós, como crentes, temos alguma vantagem sobre aqueles que não conhecem a Deus em nossa capacidade de ser arquitetos culturais e moldar a mentalidade da outra pessoa? Bom, como você já pode imaginar, isso abriu um diálogo totalmente diferente quando começamos a apresentar a inteligência espiritual manifestada através das perspectivas do terceiro céu para nossos amigos. Dissemos, gostamos dos gráficos, das pesquisas e das perspectivas em PowerPoint, dos nossos desafios do primeiro céu. Mas, na verdade, você não pode resolver os sintomas do primeiro céu com soluções do primeiro céu. Porque o segundo céu está, na verdade, criando a raiz dos problemas. Devemos ter soluções do terceiro céu para essas questões do primeiro céu.
ou relegaremos o nosso mundo à dominação do segundo céu? A essa altura, você já deve estar se juntando aos participantes do encontro, exibindo aquele visual de veado nos faróis, que parecia estar na moda naquele dia. Deixe-me explicar um pouco mais essas verdades poderosas. A Bíblia nos ensina que existem três céus. Dê uma olhada nos seguintes versículos e suas respectivas explicações. Primeiro céu. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Este é o mundo visível, a dimensão com a qual os nossos cinco sentidos estão sintonizados. O reino natural, do qual todos temos consciência e com o qual interagimos diariamente. Esse do qual vos falo agora. O segundo céu, segundo Efésios 6:12, diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra governantes, contra poderes, contra forças mundiais das trevas, contra forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Observe aqui que o apóstolo Paulo disse que existem forças malignas nos lugares celestiais. Sejamos claros, não existe força demoníaca, satânica ou maligna no céu de Deus. Assim, chamamos este reino, do qual Satanás governa, de segundo céu. Terceiro céu. Conheço um homem, em Cristo Jesus, que, há 14 anos, tal homem foi arrebatado. Não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, mas ele foi arrebatado ao terceiro céu. E eu sei como tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis que um homem não tem permissão de falar. Segundo Coríntios 12:4. O apóstolo Paulo revela, através de sua própria experiência espiritual, que existe um terceiro céu, 2 níveis acima da nossa experiência terrena e um nível acima do reino satânico. Agora, deixe-me levá-lo a uma jornada reveladora do terceiro céu, através de algumas das escrituras mais poderosas já inspiradas pelo Espírito Santo. Por favor, leia e ouça isso com atenção e devagar. Vamos considerar o impacto transformador dessas passagens profundas, talvez até mesmo transformador do mundo. Paulo escreve em Efésios 1, do 18 ao 23. Oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que você saiba qual é a esperança do seu chamado, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a grandeza insuperável do seu poder para conosco. Quem acredita? Estas estão de acordo com a operação da força do seu poder, que ele realizou em Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos, e o assentou à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de todo governo, toda autoridade, poder, domínio e tudo o que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e como cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. A primeira linha faz a minha mente explodir com a possibilidade. Paulo está literalmente orando pelo tema principal deste livro, para que os nossos corações sejam iluminados. A palavra inglesa para iluminar nesta passagem é traduzida da palavra grego com pótizo. Obtemos a palavra fotossíntese desta palavra grega, que descreve o processo das plantas e usam isso para converter a energia luminosa em energia química para alimentar a atividade dos organismos. Paulo está orando para que a luz de Deus surja em nossos corações, ou talvez, mais claramente, para que a sua luz nos alimente, convertendo luz em revelação. Este é o fundamento da inteligência espiritual, a própria essência do impacto do mundo sobre a humanidade. Não apenas que possamos ver, mas que nos tornemos a essência da sua revelação. É assim que nos tornamos a luz do mundo. Sua luz opera em nós, mas o propósito divino de Deus é que ela também funcione através de nós. Isaías profetizou esta dinâmica fotográfica cerca de 500 anos antes de Cristo nascer. Leia Isaías 60, do 1 ao 3.
somos ordenados a nos levantar e brilhar. É importante notar, neste contexto, que o profeta não diz levante-se e reflita. Ele diz brilhe. Chris, mas qual é o objetivo aqui? Você pode estar se perguntando. Deus não está apenas nos revelando a verdade. Ele está colocando o espírito de revelação em nós para que nos tornemos co-reveladores da verdade. Ele está nos dando inteligência espiritual de uma forma que atrairá o mundo. Na oração de Paulo, por revelação, que acabamos de ler em Efésios 1, ele ora para que obtenhamos 3 insights específicos. Primeiro, qual é a esperança da sua vocação? Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? E terceiro, qual é a suprema grandeza do poder sobre nós, os que cremos? Paulo disse que estas 3 revelações estão de acordo com. Em outras palavras, para entendermos a revelação dos 3 primeiros, que é o nosso chamado, nossa herança e o nosso poder, devemos entender que eles estão enraizados na lista de verdades poderosas que os seguem. Essas verdades são para o mundo espiritual o que as leis da física são para o mundo natural. É simplesmente impossível compreender o poder do Evangelho e a autoridade do crente em Cristo sem compreender verdadeiramente a revelação completa desta declaração. Agora, vamos juntar tudo isso e ver se conseguimos compreender as ramificações terrenas dessas verdades surpreendentes. Incrivelmente, o Senhor nos convidou a viver do nosso trono celestial em direção à nossa habitação terrena, para que possamos mudar profundamente o curso da história em direção ao seu próspero reino. Nós, crentes, não somos vítimas ou fracos indefesos, escondidos em algum canto, esperando que o diabo venha e nos destrua. Nem somos uma subcultura subserviente que sofre sob o poder de pessoas mundanas que querem nos enfiar goela abaixo os seus enganos pervertidos, venenosos e pretensiosos. Em vez disso, nós somos vencedores com a autoridade do terceiro céu sobre os dispositivos do segundo céu do diabo. Somos os solucionadores de Deus, comissionados para receber a revelação do terceiro céu e, com ela, resolver os desafios do primeiro céu da terra. Esta é a esperança da sua vocação, as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. É isto. Você é abençoado, glorioso e poderoso. A luz do mundo, a esperança das nações, a resposta de Cristo, os problemas do mundo. Muitos cristãos vivem reativamente da terra para o céu, em vez de viver do céu para a terra. Eles se sentem impotentes durante a maior parte da sua vida. Pense nisso em como esses 3 céus representam níveis de poder. O primeiro céu tem o poder da mera humanidade. O segundo céu tem o poder do diabo perturbador e sua extinta cavalaria de demônios. E o terceiro céu carregando a autoridade e o poder do próprio Deus. Se abandonarmos o nosso assento no terceiro céu, então a raça humana ficará sujeita ao segundo céu. A falta de compreensão da nossa autoridade em Cristo fez com que nós, como crentes, renunciássemos ao diabo o nosso chamado divino para discipular nações. Ao fazer isso, nós subcolocamos a nossa autoridade a um diabo desautorizado e, consequentemente, comissionamos o segundo céu para governar o mundo. Paulo prosseguiu descrevendo guerra que travamos contra o inimigo, derrotado, mas determinado. Vamos revisar Efésios 6:12 e dissecar os elementos destrutivos que fala para que possamos derrotá-los em nossos termos. Quando ele diz: a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra governantes, poderes, forças mundiais, forças espirituais da iniquidade dos lugares celestiais. A palavra governante aqui, nessa passagem, ela é reveladora e enervante. É a palavra grega para arque, que significa origem, começo, ensinamentos elementares. Antes de prosseguirmos, é importante você notar que nem todos os demônios têm o mesmo nível de autoridade. Na verdade, o reino espiritual funciona de uma forma muito semelhante
a hierarquia de um exército. Com alguns espíritos, operam soldados guerreando em batalhas individuais, um contra um, enquanto outros espíritos são generais de alto escalão, governando cidades inteiras com sua influência. Jesus explicou isso lá em Mateus 12, do 43 a 45. Pare agora mesmo de ler e vai conferir Mateus 12. Depois volte aqui. Bom, tendo lido isso, sabendo que esses espíritos dos quais Paulo está falando não são apenas demônios, mas são espíritos governantes, generais do segundo céu. Agora, temos uma compreensão do impacto que diferentes principados são designados a ter no mundo. Por exemplo, Satanás comissionou um espírito chamado Origem para redefinir as origens da criação. Aqui estão alguns exemplos da forma como este príncipe demoníaco está trabalhando atualmente para questionar e perverter as origens que Deus designou para a criação. Você realmente foi criado à imagem de Deus ou é apenas um macaco evolucionado? Questionando a origem da humanidade. Isso é um bebê ou apenas um feto? Questionando a origem ou o ponto de início da vida. Você é realmente um menino? Ou talvez seja uma menina? Questionando a origem ou o design original e distinção entre homens e mulheres. Você foi realmente projetado para se casar com o sexo oposto? Ou talvez possa escolher com quem deseja se casar? Questionando e trazendo confusão sobre a origem da família. Muitas vezes, você pode até dizer que quando a origem, este principado que está tentando redefinir a criação, está envolvida no pensamento de uma pessoa, porque mesmo pessoas realmente inteligentes vão acreditar em algo ridículo e vão jurar que é verdade. A ciência e a lógica, junto com a razão, não são páreo para um príncipe malvado, porque a revelação demoníaca não se origina na mente, mas no reino espiritual. Falando da revelação do terceiro céu e da sabedoria divina, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e trazer à luz qual é a administração do mistério que durante séculos esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que a multiforme sabedoria de Deus pudesse agora ser dada a conhecer, através da Igreja, os governantes e as autoridades nos lugares celestiais. Efésios 3, do 8 ao 10. Fomos comissionados, fomos chamados, equipados, para demonstrar a multiforme sabedoria de Deus. Os governantes e autoridades nos lugares celestiais. Esta palavra governante é a mesma palavra grega da qual falamos anteriormente, usada para arque, que significa origem. Eu acho fascinante que nós, o povo de Jesus, sejamos comissionados para ensinar aqueles que estão no reino celestial sobre a multiforme sabedoria de Deus. Você pode estar se perguntando por que, ou mesmo como ensinaríamos os príncipes demoníacos sobre a autoridade divina de Deus. Contudo, Paulo não está falando aqui sobre ensinar príncipes demoníacos. Ele está se referindo aos principados angélicos que residem no terceiro céu e que são designados para colaborar conosco em nossa missão divina. Se você é uma dessas pessoas práticas, já posso ouvi-lo gemer. Como posso saber se estou vivendo na terra ou no céu? Bom, aqui estão 7 sintomas de que você está vivendo da terra em direção ao céu. Primeiro, você se preocupa muito. Você se sente uma vítima impotente e tem um grande demônio e um pequeno Deus. Você não acha que tem algo a contribuir para tornar o mundo um lugar melhor. Você está convencido de que a cada ano o mundo piora. Todas as suas orações são em reação a uma circunstância ruim. Você não tem visão para o futuro. Você luta contra baixa autoestima e uma mentalidade de pobreza. Aqui estão 7 sintomas de que você está vivendo do céu
em direção à Terra. Primeiro, você acredita que Deus pode fazer o impossível e pensa como ele pensa. Você vive com uma visão de 100 anos e planeja deixar algum legado aos seus filhos. O problema do mundo serve apenas para desafiá-lo a pensar grande e trazer novas ideias para a mesa de Deus. Você vê os encontros com o diabo como um elogio ao fato de estar fazendo algo que vale a pena resistir e vê esses encontros como oportunidade de vitória. Você sabe que é filho ou filha do rei, portanto, você se comporta como realeza. A comissão de discipular nações afeta positivamente sua vida de oração à medida que você molda a história de joelhos. Você busca a perspectiva de Deus sobre os acontecimentos atuais e se recusa a permitir que a mídia ou um espírito político ou religioso molde a sua mentalidade e obscureça sua visão de mundo. É hora de subir para o seu assento celestial. Se não for onde você já vive, Jesus está esperando por você. Ele preparou um lugar para você no trono. Ele está animado para que você experimente usar a autoridade que ele já comprou por você na cruz. Capítulo 8. Dom de discernimento. De certa forma, as guerras são travadas no domínio físico, armas em punho e bombas a explodir. Outras vezes, no entanto, uma guerra é vencida ou perdida através da informação secreta que é descoberta antes das tropas serem mobilizadas. Por mais estranho que possa parecer, essas entidades estão a afetar a nossa vida cotidiana, nossos relacionamentos, nossa saúde e prosperidade. No entanto, ao contrário da frota inimiga, muitas pessoas não têm ideia de que estão a ser atraídas diretamente para uma batalha estratégica, destinada a roubá-las, matá-las e destruí-las. A verdade é que para viver uma vida próspera e bem-sucedida, devemos nos tornar criptógrafos espirituais, que entendem que estamos numa verdadeira batalha. Depois, temos que decodificar os planos de batalha dos nossos inimigos para que possamos derrotá-los. Vivemos num planeta dramaticamente infectado e afetado por um mundo invisível cheio de seres invisíveis que vivem entre nós. A verdade é que não habitamos este planeta. Em vez disso, coabitamos a Terra com estes outros seres que vivem em outro reino, ou existem algo parecido com uma frequência diferente. Muito parecido com as ondas de rádio ou de televisão, que são invisíveis aos nossos 5 sentidos, mas perceptíveis com o equipamento certo. Este mundo espiritual também é, na maioria das vezes, indetectável pelos nossos sentidos naturais, mas muito observável através dos nossos sentidos espirituais. Além disso, pelo menos 1/3 dos habitantes dessas dimensões ocultas são chamados de demônios e estão contra a humanidade. Eles têm a agenda muito intencional de destruir os humanos. Infelizmente, eles influenciam todos aqueles que não estão sob a proteção de Deus. A boa notícia é que existem mais anjos que estão ao nosso favor do que demônios que estão contra nós. Deus designou fortes aliados angélicos para nos ajudar na vida e na batalha. A capacidade de distinguir ou discernir estas entidades espirituais e as suas estratégias é essencial para o verdadeiro sucesso de cada pessoa no planeta. Também é importante compreender que os crentes receberam os dons e autoridade sobre este reino invisível para minar e desarmar as tortuosas agendas demoníacas. O dom de discernimento é mencionado em 1 Coríntios 12:10 e demonstrado em Atos 16. Este dom é para o reino espiritual, o que um rádio é para o mundo natural. O rádio capta ondas de rádio que são indetectáveis aos nossos sentidos naturais, e ele as converte em ondas sonoras que podemos ouvir e decodificar. Da mesma forma, o dom do discernimento pega o mundo invisível e converte em algo detectável. Este dom do espírito, entre os outros milhares de dons,
espirituais atua como nossos olhos e ouvidos divinos. Vamos dar uma olhada em como o discernimento do apóstolo Paulo ajudou ele em seu encontro com uma garota demonizada. Atos 16, do 16 ao 18. Aconteceu que quando íamos para o local de oração, uma escrava com o espírito de adivinhação nos encontrou e estava trazendo muito lucro para os seus senhores com a leitura da sorte. Seguindo Paulo e nós, ela clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, mas Paulo ficou muito irritado e, voltando-se, disse ao espírito: Ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E saiu naquele exato momento. Devemos entender algumas coisas importantes dessa história. Nossa primeira percepção é que, embora a escrava estivesse dizendo a verdade, Paulo discerniu que a fonte espiritual das suas percepções estavam enraizadas no reino demoníaco e não no Espírito Santo. Quando Paulo ordenou que o espírito de adivinhação deixasse aquela moça, ela não conseguiu mais prever o futuro. Então, seus chefes ficaram tão furiosos com a incapacidade dela prever o futuro que prenderam Paulo e seu amigo. Uma segunda observação poderosa que eu quero fazer é que Satanás também usa pessoas enganosas para nos atrair em situações devastadoras. Como vemos aqui, ele às vezes até usa espíritos demoníacos para inspirar as pessoas sob sua influência e dar informações positivas às pessoas para conquistar lugar de influência com elas. Mas o seu objetivo final sempre é ruim. Eu repito, sempre é ruim. O dom do discernimento opera de maneiras diferentes através de várias pessoas. A maneira mais comum pela qual esse dom se manifesta em nós é sentirmos, ouvirmos, cheirarmos, saborearmos qualquer espírito que esteja perturbando a pessoa em cujo metron estamos. Antes de nos aprofundarmos no assunto do discernimento, precisamos refrescar na nossa memória sobre os métrons e as esferas de autoridade. Este conceito vem do significado de duas palavras gregas. O primeiro é metron, que significa medida ou padrão, e o segundo é canon, que significa governar uma esfera. E ambas palavras são usadas na exortação de Paulo aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 10, 13. Pare agora e leia esta passagem. Simplificando Paulo, o que ele está dizendo aqui é que o povo de Corinto está dentro dos limites da autoridade espiritual dada por Deus. Cada pessoa tem um metron, ou seja, um espaço medido que ela governa ou influencia. O tamanho dos métrons da pessoa é determinado pela influência espiritual dada por Deus. Um métron pode ser restrito ao tamanho de um indivíduo ou pode ser tão grande quanto a esfera da sua autoridade. Por exemplo, você já entrou numa loja e imediatamente se sentiu exausto? Você rapidamente comprou as coisas que precisava e saiu dali o mais rápido possível? Assim como você entrou no veículo e foi embora, você ficou bem. A sensação do cansaço havia desaparecido. Muito provavelmente, o gestor ou proprietário daquela loja tinha um espírito de cansaço ou desmaio, porque toda autoridade vem de Deus e é Ele quem determina o tamanho do metro de uma pessoa. Quando você entrou na loja, você, na verdade, estava entrando no espaço espiritual da pessoa com autoridade ali e discernindo os espíritos dominantes que a pessoa havia convidado para aquele espaço. A nível pessoal, se tiver o dom de discernimento e se sentar do lado de alguém perturbado por espírito maligno da pornografia, muito provavelmente experimentará pensamentos ou imagens pornográficas quando estiver no espaço dessa pessoa. Ou se você tocar em alguém que está lidando com um demônio de depressão, de repente você se sentirá deprimido. Devo deixar claro que o reino espiritual afeta todos os cristãos, estejam eles conscientes disso ou não. O dom de discernimento simplesmente te dá a capacidade de distinguir que espírito ou quais espíritos estão trabalhando em uma pessoa ou naquele ambiente. Quando estamos falando de discernimento, quero também te alertar sobre suspeitas. A suspeita é a meia-irmã perversa do discernimento. Ela pode se disfarçar de discernimento e, em última análise, nos levar a uma escravidão. A suspeita
é o dom do discernimento usado pelo espírito do medo. Por exemplo, antes do rei Saul ser atormentado por demônios, a Bíblia diz que, daquele dia em diante, Saul olhou para Davi com desconfiança. A suspeita leva à amargura, à falta de perdão e ao tormento. E isso resultará em uma pessoa ser lançada em uma prisão espiritual, onde todos os guardas trabalham para o lado negro. Os espíritos que guardam as grades desta prisão têm nomes como doença, depressão, ódio e assassinato. Quando você tem uma opinião fortemente negativa sobre alguém, não confie no seu dom de discernimento. Salomão disse que um bom nome é mais desejável do que uma grande riqueza. O objetivo de qualquer dom do Espírito Santo é construir confiança e ajudar as pessoas a crescerem em Deus. Nenhum dom do Espírito deve ser usado para destruir a reputação das pessoas, matar a sua paixão por Deus ou roubar a sua identidade. Mesmo que o seu discernimento seja preciso e um espírito demoníaco esteja perturbando uma pessoa de fato, a reputação dessa pessoa deve ser protegida e sua personalidade deve ser honrada como alguém criado à semelhança de Deus. Há muito mais para aprender e descobrir sobre o mundo espiritual. A maior parte deste reino é a água desconhecida. O fato de Satanás se disfarçar como um anjo de luz ou como um lobo em pele de cordeiro acrescenta um elemento de traição à nossa jornada espiritual. Seus esquemas tortuosos raramente são óbvios, já que ele é louco, mas não estúpido. Discernir a fonte dos nossos próprios encontros espirituais é um dos outros. E, portanto, é fundamental para levar uma vida saudável em Deus e nos tornarmos uma pessoa verdadeiramente inteligente espiritual. Infelizmente, muitos crentes bem-intencionados são crédulos e até mesmo ingênuos em relação às artimanhas do reino invisível. Alguns até se tornam vítimas das armadilhas do diabo. Mas a boa notícia é que Deus nos forneceu todas as ferramentas que precisamos para navegar no reino espiritual com sabedoria e graça, sabendo que o Espírito Santo é o nosso guia turístico, o nosso condutor divino e o nosso protetor amoroso. Viver a nossa vida enraizada nele é, portanto, uma aventura exuberante, uma exploração das profundezas de Deus. Capítulo 9. O fim da inteligência espiritual. A verdadeira inteligência espiritual transcende a memória e está além da mera informação e excede a academia. Sim, é isso mesmo. A inteligência espiritual é mais do que ideias inspiradas, pensamentos criativos ou invenções engenhosas, embora certamente inclua estas dimensões, como eu já ilustrei. Ela não é apenas saber, ela está se transformando e é uma força de mudança que atua em nós de dentro para fora. Este lado transformador da inteligência espiritual é sempre catalisado através dos relacionamentos entre Deus e o seu povo. Numa transferência relacional de informação, ocorre uma dinâmica em que o destinatário experimenta a transformação no seu homem interior. Literalmente, a informação ganha vida no contexto dos tipos específicos de relacionamento. Deixe-me ilustrar isso com as palavras de Jesus. Lucas 6,40. O aluno não está acima do professor, mas cada um, depois de totalmente treinado, será como seu professor. Em outras palavras, quando a informação é entregue através do contexto do discipulado, não estamos apenas a aprender, estamos nos tornando como aquele que nos ensina. Neste caso, Jesus. A parábola do semeador enfatiza muito isso, na qual Jesus nos ensina que o reino é plantado na vida das pessoas, assim como um semeador planta sementes no seu campo. Eu espero que já esteja claro que a verdadeira inteligência espiritual é mais do que apenas ser inteligente. Ela trata-se de ser sábio, nobre, influenciável e corrigível. Existem pessoas muito inteligentes no mundo,
mesmo algumas com memórias fotográficas e vários doutorados que possuem a sabedoria de Eclesiastes. Outras pessoas são gênios em um determinado assunto, mas dificilmente conseguem navegar na vida cotidiana normal. É alarmante observar pessoas inteligentes e sem sabedoria fazerem escolhas destrutivas para si mesmos e para aqueles que influenciam. É tão preocupante observar alguém que uma vez amou a Deus e andou em sua sabedoria, cheio de sua bondade, agora trocando tudo por uma gratificação vazia e imediata. Meu desejo é que este livro inspire todos os que leem a receber a mente de Cristo e a experimentar a inteligência espiritual em um nível que nunca aconteceu na história do mundo. No entanto, eu estou ciente de que a coisa mais espiritualmente inteligente que nós podemos fazer é amar a Deus e amar as pessoas. Não passivamente, mas apaixonadamente, prosseguindo as nossas ligações com coragem e humildade. É importante que nunca esqueçamos que somos seus discípulos. Capítulo 10. A ciência do QS. O apóstolo Paulo teve uma revelação impressionante sobre a natureza de Deus. Ele escreveu: porque desde a criação do mundo, os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido claramente vistos, sendo compreendidos através das coisas que foram criadas, de modo que são indesculpáveis. Romanos 1, 20. Em outras palavras, os atributos, o poder e a natureza do Criador são revelados através de sua criação. A ciência não é anti-Deus, é pró-revelação. Pense assim: existe uma expressão que diz, se ao menos estas paredes pudessem falar, e geralmente é aplicada em conversas secretas de pessoas muito importantes ou influentes. No entanto, no sentido mais verdadeiro, os muros de Deus falam. Na verdade, tudo o que Deus fez tem uma voz que implora para sussurrar os mistérios secretos do Mestre. Observe que a criação está gritando revelação sobre a natureza de Deus em um silêncio ensurdecedor. No sentido científico, Deus enterrou cápsulas do tempo em cada célula da criação. Paulo continuou dizendo em Romanos 1 que a incredulidade é indesculpável, porque a criação apresenta uma defesa sólida de Deus. A criação está, na verdade, proclamando o Evangelho e a verdadeira ciência é a assistente pessoal de Deus. É difícil pensar na glória da criação sem estar inspirado para pensar maior. Em seguida, adicione à oração do Pai Nosso a glória da criação, e de repente você começará a alcançar as estrelas e realmente acreditará que poderia ser na terra como no céu. A terra era sem forma e vazia. A palavra sem forma é a palavra hebraica para tohu, que significa confusão, caos, desolação ou lugar devastado. A palavra hebraica para vazio é bohu, que significa vazio. A solução de Deus para o caos subatômico e o vazio massivo foi a luz. Assim que a luz foi introduzida nos cosmos, Deus começou a moldar a criação pelo som da sua voz. O reino visível emergiu na velocidade e na energia da luz como uma manifestação de sua imaginação. Você pode até me perguntar, Chris, onde você quer chegar com tudo isso? Estou salientando que não se pode separar a verdadeira ciência de Deus, porque tudo o que é criado revela o Criador. Mas um dos maiores desafios do século XX, do século XXI, é que a ciência desenvolveu uma agenda anti-Deus. Isso significa que os cientistas estão estudando a criação com o pressuposto de que não exista um Criador, nem desígnio divino, nem propósito. Estes cientistas devem, portanto, conceber definições, explicações, racionalizações e justificações, alternativas para sua exploração. O desafio para os cientistas modernos é muito semelhante aos dos líderes religiosos lá do primeiro século.
que passaram a vida procurando Deus, mas não o reconheceram quando ele estava na sua frente fazendo milagres. A ciência sempre aponta para o Criador. Por isso, se você ignorar a realidade de Deus, então a sua ciência se tornará uma religião sem verdade. Torna-se uma realidade falsa, um mundo sem luz, sem forma e vazia. A boa notícia é que Deus está levantando o seu povo, infundindo-lhes inteligência espiritual e dando-lhes acesso à sua mente. Ele está desvendando os segredos da criação guardados nas abóbadas do céu desde a eternidade. O conhecimento da glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Capítulo 11. A lei da física espiritual. A lei do espírito contrastando a lei da sustentação com a lei da gravidade. A lei da gravidade determina que tudo caia em direção à Terra, mas a lei da sustentação é maior que a lei da gravidade. Na medida em que supera a lei da gravidade, fazemos com que os objetos subam através do emprego de uma força superior. Vamos aplicar nisso na inteligência espiritual. Pense num milagre que é um sinal, porque uma lei superior do espírito se sobrepôs a uma lei inferior da física. Metaforicamente falando, da mesma forma que a lei da sustentação supera a lei da gravidade. Chris, mas por que não dizemos que Deus fez um milagre? Você pode estar se perguntando. Porque é importante compreender que um milagre é a manifestação da lei superior do espírito do terceiro céu. Também nos ajuda a compreender o fato de que os milagres não são essencialmente pessoais, mas são muito mais parecidos com a lei da elevação, cujos resultados são ramificações pré-determinadas das nossas ações. Sim, Deus pôs em ação todas as leis da natureza em todos os domínios. Por isso, ele merece toda a glória para todas as dimensões da vida. Mas as leis são essencialmente inegociáveis. Tudo no reino espiritual funciona pela lei da fé. Quer alguém esteja operando do lado sombrio, que é o segundo céu, ou do Espírito de Deus, que é o terceiro céu. A fé é o elemento fundamental de tudo no mundo espiritual. Na verdade, o que a gravidade é para o reino natural, a fé é para o reino espiritual. O escritor hebreu descreveu assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Ele continuou dizendo: pela fé entendemos que os mundos foram preparados pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito das coisas visíveis. Isso é profundo. O invisível tornou-se visível pela força da fé. Significa que a forma como transferimos as coisas do terceiro céu para o mundo visível, através da lei da fé, é uma revelação definitiva da inteligência espiritual. A forma como as coisas se transfiguram de hipóteses etéreas e espirituais para realidades tangíveis e dinâmicas. Além disso, a fé é o fundamento da inteligência espiritual, o santo graal do ministério da criação. Todos nós já ouvimos a expressão: esse cara tem uma mente tão celestial que não é bom na terra. Na verdade, a razão pela qual algumas pessoas espirituais são tão boas na terra é que são sonhadoras sem fé. É a fé que concretiza os sonhos, amplia visões e supera obstáculos visíveis. Capítulo 12. Criatividade, invenção e inovação. Existem tantas dimensões no SQ que significa que há tantos barcos dos quais precisamos sair. Tanta água esperando para ser pisada e tanta natureza ansiando por uma experiência transcendente com Deus. Literalmente, o mundo natural está nos persuadindo a sair do barco da vida chata e nos implorando para descobrir os segredos do universo. Eu amo o Elon Musk. Embora ele não professe acreditar em Deus, ele pensa como ele. Quê? Como assim? Como isso é possível? Musk pensar como Deus? Ele ficou preso na rodovia de Los Angeles, em meio a um trânsito intenso, frustrado com essa enorme perda de tempo.
Ao ponderar sobre sua situação, ele começou a sonhar com maneiras de resolver o dilema do transporte que sempre atormentou os habitantes do sul da Califórnia. Ele imaginou um labirinto de túneis hiperloop perfurados em vários níveis abaixo da cidade de Los Angeles, para conectar pessoas ao seu destino final. Quero dizer, quando eu estou parada no trânsito, eu me pergunto: o que está passando no rádio? Nunca pensei em resolver o problema do trânsito de Los Angeles com um sistema de hiperlooping para dar uma era espacial. E esse é o problema. Além disso, Musk não sonhou apenas com um sistema Hyperloop. Ele está construindo esse sistema. É isso mesmo. Alguns anos depois, através de muita burocracia, invenções quase que milagrosas, ao custo estimado de bilhões de dólares, Musk está agora abrindo seus primeiros túneis sobre o estacionamento do SpaceX. Se for bem sucedido, o sistema de túneis se tornará uma verdadeira superestrada que literalmente colocará nossos carros em patins e nos empurrará através da crosta terrestre a 190 quilômetros por hora. Louco, você diz? Este é apenas um dos esforços mais insignificantes de Musk. Esse cara quer colonizar Marte, sim, o planeta, tornando a humanidade uma espécie de multiplanetária até o ano de 2040. Sonhador acordado. Você pode estar pensando, talvez sim, mas ele já inventou e construiu o foguete mais poderoso já criado na história do mundo. E a propósito, o foguete é reutilizável. Musk não acredita em Deus, mas acredita em fazer o impossível. Ele é o que eu chamo de crente incrédulo. Uma das razões pelas quais Elon Musk pensa como um crente é porque muitos cristãos pensam como incrédulos. É que nós, cristãos, podemos ter um medo terrível de pensar. Em contraste, ele desenvolveu uma cultura de criatividade dentro e ao seu redor. As culturas são importantes. As grandes culturas são o fator divino, o grande criador da diferença, o senso tangível, por muitas vezes inexplicável, de capacitação e inspiração. Na minha opinião, o nosso problema é duplo. Ele está enraizado na forma como vemos a Bíblia e no nosso medo profundo do engano. Nosso primeiro desafio começa com a maneira em como vemos a Bíblia. Para muitos cristãos, as Escrituras são como uma caixa, uma limitação, um limite forte que incorpora toda a verdade absoluta. A sua crença cristã básica é que se não estiver na Bíblia, na maior parte, não é verdade. Para ser justo, porém, quase todos os cristãos acreditam em coisas como o ar-condicionado, transporte moderno, dispositivo eletrônico, coisas tangíveis que parecem amorais, sem valor moral. Os cristãos raramente permitem que as suas compras sejam afetadas por quem a inventou, por quem a fabricou ou distribuiu qualquer produto. A maioria dos crentes aceita desfrutar de invenções e inovações criadas por ocultistas, ateus e até ativistas imorais, desde que você não cite essas pessoas. Citá-los nas redes sociais cria uma tempestade de resistência. À medida que os cristãos difamam qualquer pessoa que adote qualquer uma das ideias desses inventores, abraçar as suas ideias inovadoras pode fazer com que você seja rotulado como enganado, já que a cultura comum do cristianismo é a culpa por associação. Essa mentalidade cria muita ansiedade, o que acaba roubando a criatividade das pessoas e inviabilizando a invenção e a inovação. Mas e se víssemos a Bíblia como uma plataforma fortalecedora, em vez de um recipiente limitante? E se considerarmos Deus maior que seu livro? Antes de deixar você louco, certamente eu não estou falando sobre você pregar um evangelho diferente, ou que existem muitos caminhos para Deus, ou que não existe inferno, ou qualquer coisa remotamente semelhante a isso. Nem estou sugerindo que existam outras escrituras fora da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Além disso,
Eu concordo que nunca devemos abraçar qualquer ideia que seja antibíblica ou anti-Deus. Eu estou simplesmente sugerindo e apontando que o objetivo da Bíblia é que conhecemos a Deus. Além disso, toda a Bíblia é verdadeira, mas nem tudo o que é verdade está na Bíblia. Por exemplo, as leis da eletricidade são verdadeiras. Existe uma equação, também conhecido como a lei de Ohm, que é usada para descobrir a tensão em relação à corrente elétrica e à resistência. As leis da física também são verdadeiras, mas também não estão na Bíblia. Gostaria de propor que Deus criou os princípios da eletricidade e as leis da física, mas não os explicou nas Escrituras. No entanto, a compreensão destas leis e princípios é a base de todas as invenções e inovações modernas. O segundo desafio que muitos cristãos enfrentam e que destrói altos níveis de pensamentos é o seu medo profundo de serem enganados. Os cristãos, muitas vezes, têm mais fé na capacidade do diabo de enganá-los do que na capacidade do Espírito Santo de libertá-los. É claro que este receio não são completamente irracionais ou infundados. Você deve se preocupar com o engano. Entretanto, eu entendo que a história cristã está repleta de ossos espirituais mortos de crentes radicais que foram para universidades, Hollywood ou outro lugar de ensino superior, apenas para regressarem como críticos liberais do reino. Mas devemos compreender que o pensamento criativo está no nosso DNA e, portanto, faz parte da natureza do crente. Uma dinâmica incrível ocorre em nós como crentes quando o resultado é o Espírito Santo viver simultaneamente em nós, individual e coletivamente. A Bíblia explica essa dinâmica em 1 Coríntios 12, 11, que muitas vezes é mal compreendida ou ensinada incorretamente. Lá diz: Agora, irmãos, com relação aos dons espirituais, não quero que vocês ignorem. Vocês sabem que quando eram pagãos, vocês foram desviados para os ídolos mudos. Não importa como vocês foram levados. Agora, existem variedades de dons, mas é o mesmo Espírito. E existem variedades de ministérios e o mesmo Senhor. Existem variedades de efeitos, mas o mesmo Deus que o mesmo Deus que opera todas as coisas em todas as pessoas. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para um bem comum. Porque a um é dada a palavra de sabedoria pelo Espírito, a outro a palavra de conhecimento segundo o mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, outro realizações de milagre, a outro profecia, a outro distinção de espírito, a outro variedades de línguas, a outro interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito, e ele opera em todas essas coisas, distribuindo a cada indivíduo como ele quer. A palavra presente está em itálico no primeiro versículo, porque não está no texto original grego. O versículo deveria ser: Agora, irmãos, em relação ao espiritual, não quero que vocês ignorem. A intenção de Paulo era ensinar os coríntios que eram ex-politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, como o mundo espiritual realmente funciona. Agora, leia o resto da passagem com atenção. Você entendeu a palavra-chave do texto? Também coloquei em itálico a palavra-chave comum, para que você possa entender. Porque Paulo continua usando a palavra mesmo para falar sobre o Espírito. O mesmo Senhor, o mesmo Deus. Ele está usando a palavra mesmo para corrigir a ideia grega de que cada dom do Espírito é de um Deus diferente. Os coríntios moviam-se nos dons do Espírito Santo, mas tinham sobreposto a sua doutrina de politeísmo à sua existência. Eles estavam tendo a experiência certa, mas se apegavam à teologia errada. Paulo está apontando que a pessoa que está ministrando o dom de profecia tem o mesmo espírito que a pessoa que está curando alguém com o dom de cura, no mesmo momento e assim por diante. Os gregos não conseguiam imaginar um Deus que estivesse fora das leis da física e que fosse onipresente em todo o lado ao mesmo tempo. E que ele estava atuando através de diferentes dons em várias pessoas ao mesmo tempo. A verdade é que Deus poderia
estar tendo uma conversa íntima com você enquanto ele está me corrigindo. Sim, tudo ao mesmo tempo. Deus pode ter um relacionamento pessoal com 7 bilhões de pessoas no planeta, manter uma conversa com todas elas ao mesmo tempo e ainda ter largura de banda para criar um outro universo. Tudo isso simultaneamente. Deus não é humano. Ele é Deus. Lembra que no primeiro capítulo eu falei sobre os smartphones e que eles estão limitando a sua própria memória armazenada, mas também pode acessar a internet, que contém bilhões de vezes mais informações do que aquelas que poderiam ser armazenadas na memória de um smartphone? Com isso em mente, pense o seguinte: e se você pudesse se conectar aos discos rígidos e às memórias armazenadas de uma outra pessoa? Ou, se não, com as suas memórias, pelo menos com o benefício dos resultados positivos? E se as coisas que você ganhou em Deus ao longo da vida pudessem ser transferidas para contas espirituais de outras pessoas? Isso é possível e é o ápice da herança espiritual. O fato de Deus estar em todos nós ao mesmo tempo cria uma espécie de internet espiritual através da qual podemos aceder uns aos outros, à inteligência coletiva e aos dons espirituais. Deixe-me explicar assim. Se o mesmo Espírito está em você e em mim simultaneamente, então, na verdade, temos uma conexão espiritual, pois nossos espíritos humanos estão em união uns com os outros, através do canal do Espírito Santo. Tudo o que eu ganho no Espírito, posso, portanto, passar para você através do Espírito Santo. A outra manifestação de inteligência espiritual, que eu chamo de raciocínio coletivo. O apóstolo Paulo escreveu que temos a mente de Cristo. Observe como ele diz: nós temos a mente de Cristo. Não individualmente, mas coletivamente. A inteligência espiritual coletiva não é a soma total do QS das pessoas em uma sala, mas é uma manifestação do espírito fluindo em harmonia através dos membros individuais do corpo de Cristo. Paulo colocou, melhor dizendo, que devemos ser diligentes em perseverar a unidade do espírito no vínculo da paz. É evidente que o principal catalisador da inteligência coletiva é inspirado em cada um de nós, amando uns aos outros de forma prática e apaixonada e perseverando a unidade do espírito. Há também uma dimensão de inteligência espiritual que é profunda e muitas vezes esquecida. Esta personifica um versículo de 2 Timóteo 1:5. A Bíblia implica fortemente que a fé de Timóteo foi o resultado da herança espiritual de sua avó e de sua mãe. O mundo espiritual transcende o tempo e o espaço. Quando alguém obtém uma vitória pessoal com Deus, isso se torna uma herança espiritual para aqueles que vêm depois dessa pessoa no espírito. Deixe-me ser claro. Porém, que só porque os seus pais e os seus avós eram gigantes espirituais, não significa que você aproveitará a herança deles. A herança passa de espírito para espírito. Assim, uma pessoa que não anda com Cristo e está vazia do espírito não tem o equipamento eterno para a sua herança. Com tudo isso em mente, é fundamental que entremos na mente de Cristo e aprendamos a pensar como Deus. A verdade é que o nosso nível de inteligência espiritual determinará o impacto que teremos no legado que deixaremos às gerações futuras. Isso mesmo, quanto mais experimentarmos o pensamento transcendido, ou seja, pensar além dos limites do tempo e do espaço, e além do raciocínio humano, mais efeito profundo teremos nas gerações vindouras. Vamos deixar que o mundo fique em melhor situação do que aqueles em que crescemos. Que os filhos dos nossos filhos possam dizer a nós: aquela geração realmente tinha a mente de Cristo. Eles foram os pioneiros da inteligência espiritual que abriram o caminho para a nossa geração.